Olá, nesse exemplo nós vamos conectar uma listagem que traz dados a partir de um endpoint REST com um formulário de cadastro. É isso mesmo. No exemplo anterior, nós criamos uma listagem que traz dados de um endpoint REST e nessa listagem criamos um botão importar que pega os dados desse registro e cadastra na tabela de pessoas do sistema. Nesse vídeo, no lugar de fazer o cadastro direto, nós vamos fazer um botão que vai abrir o cadastro de pessoas com esses dados já pré-preenchidos no formulário. Então o usuário vai revisar os dados antes de cadastrar automaticamente na base de dados. Mas o código vai ser muito parecido com esse do botão import. A diferença é que no lugar de cadastrar a pessoa na base de dados, nós vamos estar jogando esses dados no formulário, ok? Então vamos lá. Para começar, nós vamos conectar então essa listagem que é a prospect list, né, que aqui estamos no teste, é a listagem que traz os dados do endpoint. Nós vamos conectar ela no cliente form. Para o cliente form receber os dados da listagem, nós vamos criar um método novo aqui no formulário, né, que vai ser o onCreateFromWS, de Web Service, ok? Vai ser um método então que vai receber os dados da listagem e vai preencher os dados do formulário. Para você que gosta de acompanhar os exemplos, o código que nós vamos usar aqui está no creator.com.br/paste/22.txt. É o código então que vai alimentar o formulário com base nesses dados. Então eu vou pegar aqui esse código e vou explicar para você como ele vai funcionar. Vamos só dar 2 tabs aqui para indentar. Perfeito. Então, basicamente, quando o usuário clicar aqui na listagem, né, nós vamos conectar com o formulário. Então, aqui vai ter um botão novo, né, chamado cadastrar. E aqui nós vamos usar um ícone de... pode ser um ícone de edit mesmo, né, vou botar uma cor diferente aqui. E esse aqui vai estar ligado, então, com o cliente form, né, esse método novo que ainda não está listando aqui. Então, vou salvar aqui a prospect list. Vou fechar e abrir de novo. E agora eu vou editar aqui o botão, que vai ser o... opa, faltou salvar aqui. Eu criei o método na classe cliente, mas então esse método não existe ainda para outras classes, né? Porque eu não tinha salvo ele ainda. Então vou clicar aqui no editar, vai ser o onCreateFromWS. Até vou trocar a cor aqui para os dois botões não ficarem com a mesma cor. Vou botar um laranjinho aqui. Ok? Então esse aqui vai ser o botão cadastrar, ele vai apontar lá para o cliente form onCreateWS. Esse método lá da classe cliente vai receber só o ID do registro que veio do web service. Então o restante do trabalho vai ser feito aqui na classe do formulário. Então, com base no ID, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o web service de novo, eu vou percorrer o ID, e quando eu encontrar um registro no retorno do web service que bater com o parâmetro que eu receber na posição key, que é o registro clicado na data grid, aí eu vou entender que essa linha é a que eu tenho que jogar para o formulário, né? Então, os meus dados, né, do formulário começam a partir dessa linha, né, que é o retorno do web service. Como eu já modelei o web service para ele retornar campos com os mesmos nomes que a gente tem no cadastro de pessoas, ou seja, nome, fone, e-mail, logradouro, eu não preciso fazer aqui um mapeamento de dados, mas se eu não tivesse feito isso, eu teria que fazer, por exemplo, data, na posição logradouro, recebe row na posição, sei lá, rua, né? Se não fosse a mesma coisa, né? Se não fossem os mesmos nomes. Mas como são os nomes compatíveis, os dados que eu vou jogar para o formulário, eles começam já recebendo os dados que vieram daquela linha do web service. E aí eu só complemento dados que não tem no web service, por exemplo, a categoria da pessoa, que vai ser cliente, né? Vai vir dessa constante lá que a gente cadastrou do modelo, e o tipo de pessoa vai ser física. Lembrando que como o web service só retorna o CEP, né? Mas nós trabalhamos internamente com o cadastro de cidades, né? Nós precisamos localizar a cidade a partir do CEP. Então, usamos a CEP Service, né, que é a nossa classe já construída anteriormente, para localizar as informações a partir daquele CEP. A partir das informações, nós pegamos o código do IBGE e tentamos encontrar no cadastro de cidades alguma cidade com aquele código do IBGE para preencher, então, o campo cidade ID do formulário, né? Então, a última linha, que é a mais importante, eu estou jogando esse data, né? Esse data, que é um objeto, aliás, é um objeto, até eu falei errado antes, né? Eu falei row na posição assim, mas é row assim, né? É um objeto. Então, eu estou alimentando o formulário com esse objeto de dados, então, que
começa com os atributos do web service, preenchemos mais alguns atributos, então jogamos no formulário, ok? Então, quando o usuário clicar lá na Prospect List, no botão cadastrar, ele vai aqui para o cliente form, né? Vai cair no método onCreate from AWS, vai percorrer a lista do web service até achar o registro, vai montar um objeto e jogar esse objeto no formulário. Ok? Então agora nós vamos testar. Vamos salvar aqui a classe de clientes, vamos salvar aqui a classe de a listagem de prospects. Como são exemplos que nós já temos publicados, eu só vou alterar aqui para o nosso teste online. E aqui apareceu agora um botão de cadastrar. Eu vou clicar aqui com os dados da pessoa 3. Está aí, né, o formulário com pessoa 3. Vamos clicar aqui no registro pessoa 5. Está aí, pessoa 5. Uma última observação importante, né, é a seguinte: sempre que nós temos uma ação na DataGrid, ela tem essa opção, executa apenas o método, sim ou não. Então, quando essa opção está ligada, né, executa apenas o método, que é o caso aqui do botão importar, o que acontece? Né? Esse vai ser um método estático que não vai fazer carga de página, ele vai executar só o método. Quando a gente estiver conectando com uma página externa, essa opção executa apenas o método tem que estar desligada, porque efetivamente o framework tem que carregar essa página. Então, quando você criar aqui ou reaproveitar uma ação, tendo em vista conectar com uma outra página, né? Então você vai desligar essa opção executa apenas o método para que a página inteira seja carregada, né? No caso, o client form. No caso aqui do método importar, eu não precisava carregar a página, só executar um método ou um import era o suficiente. Mas no caso da client form, a gente precisa efetivamente carregar essa página, né? Que é a página de cadastro de clientes, e não só o método onCreate from AWS. Então aí nós vimos que ele carregou o formulário, né, o formulário com todos os registros que nós conseguimos puxar do web service, né, é importante isso, né, lembrando que o ID veio vazio, o que é natural, né, a gente não salvou ainda, na medida que nós clicarmos no salvar, ele vai salvar esse registro, ele vai integrar então a nossa base de clientes.